A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui quem vos fala é Diasnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E é um imenso prazer estar juntamente com os irmãos, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? Tem sido riquíssimo cada estudo que tem sido ministrado, todos os estudos que vieram antes do livro de 1 Samuel, são estudos, igreja, que têm nos enriquecido, que têm sido fundamentais para a nossa vida espiritual, que têm nos fazido crescer cada dia mais na presença do Senhor. E eu espero que hoje você também possa escutar a voz de Deus ao seu coração. Iremos dar início ao capítulo 12 de 1 Samuel. Aqui, igreja, neste capítulo, nós vamos encontrar a reta final dessa transição do tempo dos juízes para a monarquia. Pois, como já estudamos, o povo de Israel pede para ser governado por um rei, assim como as outras nações. Nesse capítulo, Samuel vai deixar o seu cargo de juiz, pois agora há um rei no meio do povo. Samuel não vai ser mais juiz, porém, ele continuará sendo profeta de Deus. Hoje veremos acerca da declaração de Samuel em 1 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 5, né? Que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Glória a Deus, né, amados irmãos? Graças a Deus. Então aqui, igreja, no capítulo anterior, no capítulo 11, né, Saul, ele vai retornar para casa e, na verdade, ele hesitava em falar de sua grande experiência, né, que foi ali a vitória que ele teve com os amonitas. Lembre-se de que era o início do reinado, quando tudo ainda era muito novidade, né? Samuel ainda era o líder espiritual da terra. E ele e Saul esperavam a orientação de Deus a respeito do futuro da nação. Samuel e Saul, sem meios de transporte, nem de comunicação moderna, né? Hoje em dia nós temos aí o telefone, nós temos carro, moto, né? Nós temos vários veículos de comunicação também, né? Naquela época eles não tinham tudo à sua disposição. Então levariam meses para que eles pudessem reunir o povo, né? Então a primeira oportunidade de Saul surgiu quando Naás ameaçou a nação, que foi quando ele juntou ali Israel, né, para batalhar, para ir para essa batalha. Então, igreja, certamente essa vitória nacional investiu Saul diante do povo e estabeleceu sua autoridade. Alguns dos companheiros de Saul queriam que ele matasse os israelitas que se opuseram ao seu reinado. Os irmãos talvez devem lembrar que lá no capítulo 10, no versículo 27 de 1 Samuel, nós vemos o quê? Que os filhos de Belial disseram que perguntaram, né, para o povo: é esse que vai nos livrar? É Saul que vai nos livrar? Eles desprezaram, igreja. A palavra do Senhor vai dizer que eles desprezaram e que eles também não levaram nem presentes, né, para o futuro, para o novo rei Saul. Porém, né, Saul, ele se fez como de surdo, como se não tivesse escutado aquilo. Então vai dizer que os filhos de Belial, eles não acreditavam no rei Saul, eles não acreditavam nesse rei que estava aí se levantando, né? Eles desprezaram esse novo rei. Lá no versículo 12 do capítulo 11, né, depois que Saul vence os amonitas, o povo vai até Samuel e vai falar assim:
quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Ou seja, né? O povo começa a falar, vai lá, dai cá aqueles homens, Samuel, e nós os mataremos, porque Saul é o que vai reinar. Saul teve uma vitória, né? Ele foi vitorioso nessa guerra. E aí o que Saul vai fazer diante disso? Diante do que o povo está falando para Samuel? Saul, igreja, ele vai demonstrar humildade e moderação a dar toda a glória ao Senhor e a recusar-se de se vingar dessas pessoas. Então aí essa vitória foi motivo de renovação do reino e de nova consagração da nação. Samuel, igreja, ele reviu o próprio ministério e lembrou o povo de que vinha sendo fiel à nação e ao Senhor. Então veremos aqui que o tempo e o cansaço chegaram para Samuel. Ele era um dos homens mais notáveis do povo de Deus. Nesse capítulo, ele reúne o povo e, fazendo o resumo de seu ministério, diz que chegou a hora de seguirem ao rei que elegeram como líder. A obra da vida de Samuel estava completa. Ele estava pronto para abdicar a fim de que um novo líder pudesse assumir a responsabilidade. Ele dirigiu-se à Assembleia da Nação com a sua própria defesa da obra da sua vida. E o sermão de despedida, né, que ele deu ali lembra muito de Moisés, lá em Deuteronômios, capítulo 31:1, e também o de Josué, né, lá em Josué 24, que vieram antes dele. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora, né? Vai ser exatamente isso que Samuel vai falar para o povo. Em toda a sua mensagem, Samuel mencionou o nome do Senhor pelo menos 30 vezes, pois o desejo de seu coração era ver o povo voltar para o Senhor e honrar sua aliança. Ele desafiou o povo, igreja, a demonstrar se ele tinha sido injusto ou opressivo, oferecendo-se para reparar se tivesse roubado algo de alguém. O povo declarou que o seu governo tinha sido justo. Ele chama o próprio Deus de testemunha. E o povo concordou. Ele é testemunha. Está lá no final do versículo 5. Eu fico olhando para a vida de Samuel e vendo o quão justo esse homem era, o quão honesto, o quão servo de Deus ele era. Ele chama como testemunha o próprio Deus, né? Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tudo ele vê, né? Não há nada que nós façamos que o Senhor não possa ver, que o Senhor não possa estar ali como testemunha das nossas vidas. Olha só. Então, tudo o que você faz, meu irmão, o Senhor, ele é testemunha, o Senhor vê. Não há nada oculto aos olhos do nosso Deus. E o povo sabia da honestidade e dessa justiça que havia com Samuel, de como ele era verdadeiramente servo do Senhor, de como ele era usado, um instrumento nas mãos de Deus. E o povo confirma no final do versículo 5, ele é testemunha. Glória a Deus, aleluia. Deus foi testemunho da vida de Samuel. E ao pedir um rei, igreja, o povo havia rejeitado a soberania de Deus e a liderança de Samuel, o nosso quê? O nosso último juiz. Deve ter sido doloroso para Samuel realizar essa assembleia como líder e transferir a autoridade civil a Saul. Sem dúvida, ele havia nutrido esperanças de que os seus filhos o sucederiam, mas eles sequer foram considerados, como nós vimos lá em Samuel capítulo 8. Por quê, igreja? Porque os filhos de Samuel tinha se inclinado à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai, né? Infelizmente. Então, eles não foram considerados como rei ali para Israel. As 12 tribos haviam sido governadas por juízes durante quase 500 anos, mas os tempos haviam mudado. E o povo, igreja, queria um rei, né? Antes de deixar seu cargo de juiz, Samuel precisava esclarecer
tudo o que havia se passado e dar testemunho de que suas mãos estavam limpas. E o povo não poderia encontrar nele culpa alguma. Para muitos do que estavam naquela assembleia, Samuel sempre havia estado presente. Alguns, igreja, o conheciam desde menino e mais tarde como rapaz que aprendia a servir como sacerdote. Enquanto outros se lembravam quando ele havia começado a proclamar a palavra do Senhor lá no capítulo 3. Havia caminhado diante do povo quase toda a sua vida e agora estava diante deles, como que a palavra vai nos dizer? Envelhecido, cheio de câncer. E desafiando-os a acusá-lo de usar sua autoridade em benefício próprio, as palavras, eis-me aqui, lembram a resposta de Samuel na noite em que o Senhor o chamou, né? Quando o Senhor vai chamar Samuel, Samuel vai falar o quê? Eis-me aqui. No Oriente, igreja, esperavam-se que as autoridades civis usassem seus cargos para ganhar dinheiro, mas Samuel não havia seguido esse exemplo. Era algo comum, era algo que o povo já esperava das autoridades, que elas usassem dos seus cargos como de uma forma ali, né, de pedir dinheiro, de ganhar dinheiro em cima do povo. Mas Samuel não seguiu esse caminho. Ele obedeceu à lei de Moisés e manteve as suas mãos limpas. E o que a lei de Moisés vai nos dizer? Lá em Êxodo capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20 foi quando Moisés colocou ali os 10 mandamentos. Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 17. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Foi exatamente o que Samuel vai falar lá, né, para o povo. Algo que eu havia defraudado de vocês, eu tirei algo de vocês, algum jumento, algum boi, foi a mesma coisa que Moisés nos trouxe lá em Êxodo, né? Quando ele colocou ali os 10 mandamentos. Outra referência que eu achei muito importante para trazer para a igreja é lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19, que diz o seguinte: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Glória a Deus. Então Samuel, ele não tomou suborno, porque ele sabia que o suborno cegava os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Então ele tinha a palavra do Senhor em seu coração e ele optou em fazer a vontade do Senhor e seguir a palavra do Senhor. Como é bom, igreja, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós nos atentamos para a sua palavra, quando nós nos atentamos para aquilo que o Senhor tem nos falado, quando nós lemos a Bíblia e fazemos aquilo que o Senhor requer de nós, né? Samuel, ele tinha as escrituras sagradas em seu coração e ele não fez, igreja, aquilo que os homens achavam que ele iria fazer, né? Que era pegar o dinheiro. Não. O que ele fez? Ele seguiu a palavra do Senhor. E isso é muito bom. Quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós temos uma vida correta, uma vida ali diante da presença do Senhor, nós podemos nos orgulhar, igreja, porque não há nada que possa falar de nós, né? As pessoas olham para você e vai falar assim: ali vai um servo de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, uma criança de Deus, igreja. Quando as pessoas olham para as nossas vidas e veem em nós a presença do Senhor, é algo tão maravilhoso, é algo tão lindo. E isso vai trazer frutos para nossas vidas, assim como trouxe frutos para a vida de Samuel, né? Samuel, ele cumpriu a vontade de Deus, né? Ele manteve as suas mãos limpas. Tendo um exemplo tão piedoso diante de si, nós nos perguntamos o que teria levado os filhos de Samuel a aceitar suborno, né, igreja? Eles tinham ali um pai como exemplo, né? Mas nós vamos ver que, infelizmente, os filhos de Samuel, eles não seguiram o exemplo de seu pai.
Assim como Jesus, igreja, Samuel colocou-se diante do povo e perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? Está lá em João, capítulo 8, versículo 46. Diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crestes? O povo ouviu o que Samuel disse e deu testemunho de que ele havia falado a verdade. Samuel era um homem íntegro, enquanto Saul se mostraria um homem hipócrita e doble. Quando a Assembleia deu o seu voto de confiança a Samuel, o profeta chamou o Senhor e o novo rei para servirem de testemunha daquilo que o povo havia dito. Se em algum momento o povo mudasse de ideia, teria de tratar com Deus e com o seu rei escolhido. É maravilhoso chegar aos anos finais e poder recapitular a vida e o ministério sem medo e nem vergonha. Como que é gratificante, igreja, você estar na frente da obra do Senhor e você entregar o seu ministério sem medo e sem vergonha, né? Saber que você fez tudo por Cristo, porque dele e para ele são todas as coisas, né? Que todos nós possamos dizer, como Jesus Cristo disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Lá em João 17, versículo 4, o Senhor Jesus ele vai deixar isso para as nossas vidas. João 17, do 1 ao 4 diz assim, meus amados irmãos: Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Aquilo que o Senhor colocar na tua mão, meu irmão, faça, mas faça da melhor forma possível. Faça, igreja, de uma forma honesta, faça com amor, tenha amor nas obras do Senhor. Olha, não há maior honra do que você receber algo da parte de Deus para a sua vida, do que você receber um ministério e você mantê-lo ali como o Senhor quer que você mantenha. Não há nada mais honroso do que você olhar para si mesmo e falar: meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor me deu uma obra e eu estou vendo essa obra ter frutos e frutos e frutos. Eu estou vendo essa obra que o Senhor me deu aumentar. Eu estou vendo agora que eu estou ganhando almas. Eu estou vendo agora que através do meu louvor vidas estão sendo restauradas. Eu estou vendo agora que através de uma pregação, de uma ministração, o Senhor está transformando vidas. O Senhor está derrubando cadeias. O Senhor está fazendo algo acontecer. Deus, muito obrigada. Quando você pega aquilo que Deus te deu e você faz com amor, e você faz com perseverança, e você se sacrifica, e você sempre ora, você jejuma, você faz o seu melhor para o Senhor, o seu melhor, igreja. É muito lindo e é muito gratificante, porque os frutos, igreja, os frutos são maravilhosos. Você tem um galardão no céu te esperando. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão, não abandone, não largue, mas continue firme e perseverando. Porque se o Senhor te deu, Ele vai te capacitar, assim como Ele capacitou Samuel. E se um dia chegar de você ter que passar essa obra à frente, você vai falar como Samuel falou: olha, eu estou de mãos limpas. Aqui está. Assim como Jesus falou: olha, consumando a obra que me confiastes para fazer. Está consumado, Senhor. Aqui está a obra finalizada que o Senhor, meu Pai, me deu para eu fazer. Faça a vontade de Deus, igreja. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor esteja contigo no dia de hoje e que você possa ter ouvido um pouquinho mais da voz do Senhor, né? Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família. Amém.